Graças ao Pai por estarmos aqui mais um domingo e hoje, especialmente, domingo, onde é celebrado o Dia das Mães. Hoje tivemos um café da manhã maravilhoso. Eu quero dar parabéns a todas as mães presentes mais uma vez, que Deus abençoe vocês. E eu falei de manhã como é importante o dia de hoje, né? Aonde você vai é um movimento, irmãos, só perde para o Natal, vocês sabem disso, eu falei de manhã, né? Em relação a comércio, só perde para o Natal. As mães, né, estão lá, que bênção, isso porque vocês são valiosas, preciosas. Que Deus continue abençoando cada mamãe poderosamente. Tá? Irmãos, os irmãos sabem que nós estamos no mês da família. Se quiser pode baixar um pouquinho aqui o retorno, que está dando eco aqui. Domingo passado, nós trabalhamos o tema de inabaláveis na proteção da família, Hebreus 11, 23. Nós falamos da importância de proteger a família num todo, né? Mas também proteger o nosso casamento, proteger os nossos filhos, proteger os nossos pais. A importância da proteção. Quantas famílias que hoje estão destruídas porque não houve proteção. Não houve proteção do sacerdote. Né? Aprendemos que desde o Éden, Deus, quando criou o Éden, o jardim, colocou o homem lá para guardar, para lavrar a sua família. E assim não aconteceu. E é importante, então, você continuar firme na proteção da sua família, orando, lendo a palavra, buscando a Deus. E hoje, neste segundo domingo do mês da família, nós vamos dar sequência, né? Só que hoje nós vamos falar sobre a importância do exemplo, como é importante o exemplo. Eu não tenho dúvida que você que está aqui nessa noite, você vai dizer a mesma coisa, pastor, é muito importante essa questão do exemplo. Para isso, nós vamos abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. Enquanto você abre aí, eu vou também falar com o povo que está aqui, a irmã Adriana Ivo, o irmão Jorginho, o seminarista José Emerson, a vizinha, querida irmã Eliane Veras, a irmã Liliane Alves conosco, vários irmãos. Hoje quero mandar um abraço também à irmã Clarice, aniversariante, minha vizinha também. Um grande abraço, Deus abençoe a irmã Clarice. Primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, 1:5. Diz assim: também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Hoje nós vamos trabalhar sobre o exemplo, e aqui nós estamos diante de um texto conhecido, né? Mês da família falo muito sobre esse texto, mas é uma verdade. É um exemplo. Paulo identificou na vida de Timóteo a fé que havia em sua avó, em sua mãe, uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Primeiro que você precisa saber o que é uma fé fingida, né? Uma fé fingida é uma falta de sinceridade, aquilo que não corresponde à verdade, é um engano, é falso, é algo hipócrita, é um artifício enganoso, é uma invenção, uma criação fantasiosa, é uma imaginação. É forte isso, né? Então, um fingimento é uma imaginação, é uma criação. O pastor Diogo de Oliveira, ele conta uma história dizendo que um pai levou seus filhos ao circo e ao chegar à bilheteria perguntou: olá, quanto custa a entrada? O vendedor respondeu lá:
30 para adultos e 20 para crianças, de 7 a 14 anos. Crianças até 6 anos não pagam. Quantos anos ele tem? Perguntou o balconista. E o pai respondeu: o menor tem 3 e o maior tem 7 anos. Com um sorriso no rosto, o balconista, que estava na bilheteria, disse: se o senhor tivesse falado que o mais velho tinha 6 anos, eu nem perceberia, e o senhor ia economizar R$20. Olha o que olha, nem parece que tem 7 anos de idade. Falasse 6 é passar batido. O pai olhou para o balconista e disse assim: é verdade, pode ser que você não percebesse, mas meus filhos saberiam que eu menti para obter uma vantagem. E a lembrança desta tarde não seria especial. Na verdade, seria terrível para o caráter deles. A verdade não tem preço. Hoje deixo de economizar R$20, que na realidade não me pertencia por direito. Mas ganho a esperança de que meus filhos saberão a importância de dizer a verdade. Forte, né? É o exemplo, irmãos. Nós temos exemplos aqui do caráter, exemplos de fé, e é isso que nós vamos trabalhar. Sabemos que há uma tentativa muito grande da destruição da família, né? Se você é crente em Jesus, é cristão, você já ouviu várias vezes, né? O inimigo, a mídia, aquelas pessoas que de alguma forma têm atacado a masculinidade, a feminilidade, o casamento, os filhos, a igreja, ou seja, tudo aquilo que de forma direta ou indireta aponta para o conceito de família. Então, meus irmãos, nós estamos sob ataque direto. Por isso que o exemplo, ele é muito importante. Hoje, o que a gente menos vê é exemplo. Você olha e liga a televisão, nem digo televisão, porque hoje quase ninguém assiste televisão, mas você entra na internet, nas redes sociais, o que você vê é uma fé fingida, Pessoas, em vez de encontrar e buscar a revelação e a vontade de Deus nas Escrituras Sagradas, porque a vontade de Deus aqui está revelada, procuram em falsos profetas, em adivinhações, e a gente vê o que está acontecendo. É um ataque. A fé fingida, ela é muito prejudicial para a igreja de Deus. Vocês sabiam disso? Não tenha dúvida disso, tá? Primeira coisa, o primeiro tópico que vamos tratar: a fé cristã, ela deve ser vivida sem fingimento. Irmãos, não pode ter fingimento na fé cristã. Porque se ela tiver um fingimento, tudo passa a ser ilusão. Porque muita gente começa na igreja, começa caminhando, e às vezes a gente olha assim, olha, que bênção, é a parábola da semente, né? E você percebe que essa pessoa não dá fruto, porque de repente ela viveu uma fé fingida, de repente ela não viveu uma fé verdadeira, porque somente a fé verdadeira, ela pode gerar frutos. Então você percebe que a fé do jovem pastor Timóteo, ela foi moldada e trabalhada dentro da família, desde pequeno, desde criança. Na família de Timóteo, a palavra de Deus era lida, claro, o Antigo Testamento, mas que preparou Timóteo para receber a promessa da salvação, o Messias. Então, a fé cristã, ela precisa ser vivida sem fingimento, e o primeiro lugar é dentro da nossa casa. Não adianta, não tem como. Meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, sirva a Deus. Se nós não ensinarmos, se nós não vivermos a verdade dentro da nossa casa.
Timóteo, então, ele presenciou uma fé verdadeira na sua avó, na sua mãe, e isso marcou a vida desse jovem. Então eu quero convidar você como família a viver a verdade. Eu não estou dizendo que não tem problema não, irmãos. Nas famílias nós temos problemas. Nós temos problemas. Temos problema no casamento, com os filhos, todo mundo tem problema. A questão não é essa. A questão é você lutar para viver na verdade. A questão é você não viver uma fé fingida. Se você errou, você se arrepende e peça perdão e tente melhorar. Esse é o caminho. Não há aqui uma condenação. Há aqui uma orientação. Há aqui um exemplo de uma família que lutou para viver uma fé verdadeira, uma fé sem imaginação, sem hipocrisia. Porque é muito prejudicial, meus irmãos. Lloyd, a avó, vivia de acordo com os princípios que professava. E como consequência disso, transmitiu à mãe de Timóteo o mesmo estilo de vida. É importante termos a consciência de que fomos chamados para viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, pode botar aí, 1 Coríntios 10, 31. Olha o que a Bíblia diz. Olha só, família. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Família, não é só no dia das mães, não é só no dia dos pais, não é só no Natal, é todos os dias. Todos os dias nós precisamos comer, beber, arrumar a casa, fazer compra, se organizar como família, discutir a relação, discutir no bom sentido, tudo para a glória de Deus. Então, a avó de Timóteo carregou isso, a mãe olhou e falou assim, olha, minha mãe é uma serva de Deus e eu quero imitar a minha mãe, eu quero ter essa mesma fé. E isso passou para o filho. A minha pergunta para você essa noite: os nossos familiares têm nos visto buscar a Deus? Ah, pastor, ele não precisa ver, é minha vida com Deus. Ah, irmão. Tem visto você ajudar o próximo? Meus irmãos, isso é muito sério. Isso tem atingido o seio da família. A falta de uma fé verdadeira. Olha que interessante. Beth Carson, uma autora norte-americana, ela conta uma história que um pai estava preparando a lição da escola bíblica dominical sobre o tema as marcas de um verdadeiro cristão. Isso é fato, isso não é conto da carochinha não, olha só, está num livro. Então o tema era as marcas de um verdadeiro cristão. Antes de ensinar sua classe, o pai decidiu rever os pontos principais com a esposa, quando o filho menor estava por perto, só prestando atenção, porque os nossos filhos prestam atenção nos nossos comportamentos, e vice-versa. Lembra que eu falei de manhã hoje que a mãe conhece o filho? Se o filho está mal, por mais que ele tenta disfarçar, a mãe verdadeira sabe como está o filho. E a mesma coisa, os filhos também, eles percebem, eles sabem quem nós somos. E aquele debate, né? Vamos ver esse ponto principal. E o filho menor só escutando. Após ouvir atentamente o pai, o menino de repente disse: papai, eu acho que eu nunca vi um cristão em minha vida. Que forte, né, irmãos? Às vezes, isso acontece conosco. A fé verdadeira, quando ela é vivida,
ela modifica todo o ambiente, toda a família. Ela transforma. Se um, no seio da família, realmente tem vivido uma fé diante de Deus, um amor ardente por Deus, pela sua palavra, pela sua igreja e pela sua família, Deus vai operar. Porque não adianta também nós vivermos, por isso que eu falo, é uma ilusão. E Paulo vai falar isso para Timóteo. Às vezes vivemos na igreja, vivemos o nosso mundo religioso, mas esquecemos dos nossos. A Bíblia diz que aquele que não atenta para o seu é pior do que o incrédulo. Quem não cuida, esse termo cuidar, é realmente ministrar Deus. Quem não ministra a Deus na sua própria família, é pior do que o incrédulo. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Então, você que professa que é um cristão e dentro da sua casa, para os seus, você não professa esse cristianismo, você não leva o evangelho, não leva a graça e não vive, é pior do que o incrédulo. Então, meu irmão, a vida cristã, ela precisa ser vivida intensamente dentro da nossa casa, porque nós estamos sendo observados. Então, a mãe e a avó de Timóteo deram para ele um legado espiritual, ensinando a palavra, orientando, influenciando na criação, e deu no que deu. Você às vezes olhando assim, você vai perceber assim, mas Timóteo, Paulo está dizendo para Timóteo tomar um pouco de vinho, porque ele tinha problema no estômago. Paulo diz para Timóteo que ele recebeu o espírito de poder, não de covardia. A gente olha assim e pensa que Timóteo, é fraco, nada disso. Paulo diz, olha, a fé que habitou na sua avó e na sua mãe, eu tenho certeza que habita em você também. Timóteo acompanhou Paulo na segunda viagem. Timóteo se tornou praticamente um bispo no apoio às igrejas. Olha que maravilha. A fé verdadeira, ela é compromissada. Ela não tem interesse. A fé verdadeira, ela é desinteressada. Ela é desinteressada. Ela não tem interesse. Eu estou na igreja, eu vou para a igreja, porque Deus me abençoa. Não, eu estou na igreja, eu sou a igreja, eu amo a família, porque eu amo a Deus e Ele é tudo para mim. Então não há interesse. A fé verdadeira não é interesseira. Eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu faço tudo, eu pago meus impostos, Deus então tem que me abençoar. Nada disso. Isso não é fé verdadeira, irmãos. Isso é mais que obrigação. Isso é o mínimo. Você ser um exemplo, você ser fiel. Então você não vê isso na vida de Timóteo, porque ele recebeu isso da sua avó e da sua mãe. A vida de Timóteo era uma vida de compromisso e de serviço, era uma fé autêntica que servia com desprendimento. Ele arriscou sua própria vida. É uma fé que subsiste às enfermidades. Uma fé que não fica questionando Deus. Deus, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Porque eu estou doente? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Não. Uma fé verdadeira é uma fé que se entrega. Senhor, eis-me aqui. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que morrer por ti, eu vou morrer por ti. Se eu tiver que morrer pela minha família, eu vou morrer pela minha família. Uma fé verdadeira é uma fé de entrega. Uma fé verdadeira é aquela que pode haver contratempo, mas sempre ela está à disposição. Ela serve.
está para servir, e o primeiro lugar é dentro da família, é servir os seus. Que às vezes nós servimos tantas pessoas e esquecemos de servir os nossos. Irmãos, já ouviram falar de Hudson Taylor? Quem já ouviu falar aqui de Hudson Taylor? Foi um missionário batista na China. Deus usou muito a vida desse homem. Só que os irmãos sabem, isso é muito tempo atrás, os irmãos sabem que a China é um país comunista. E o comunismo matou milhões de cristãos. Milhões. E ele foi para lá. Preste atenção. As autoridades chinesas começaram a escrever uma biografia de Hudson Taylor, mas foi com o objetivo de acabar com ele, manchar a sua reputação, porque ele foi um grande missionário. Então eles começaram a correr atrás para fazer, na verdade começaram a fazer essa biografia e espalhar para a população. A proporção que o escritor ia escrevendo seu livro, porque ele procurou saber de quem era Hudson Taylor, cada vez mais, aquele homem que estava escrevendo, o escritor, ele ficou impressionado com o caráter e a vida daquele missionário. Resumo da história: ele não conseguiu terminar o livro, ele renunciou à tarefa, se converteu e se tornou um cristão poderoso. Quando eu falo poderoso, firme, fé verdadeira. Olha quando a pessoa é um exemplo, olha quando a pessoa vive uma fé verdadeira, olha quando a pessoa, ela vive realmente o que ela prega, o que ela acredita. Olha o que acontece. Escreve um livro falando mal de fulano, quando procurou saber a vida do fulano, ficou impactado. Esse homem amava Deus, essa mulher amava Deus, esse marido amava Deus, essa esposa amava Deus, esse filho amava Deus, essa filha amava Deus, esse papai amava Deus, essa mamãe amava Deus. Não tem como eu falar mal. Segunda coisa, a fé cristã deve ser intencionalmente transmitida à próxima geração. Não adianta você ser um cristão maravilhoso e não passar isso para ninguém. O que adianta? Perdeu tua missão. Paulo vai falar isso para Timóteo: Timóteo, o que você aprendeu, passa para outros, no caso para outros homens fiéis, para poder ensinar outros. Olha o discipulado aí. Olha o discipulado. É interessante, só uma nota aqui de rodapé, como fala o pastor Hernandes. Hudson Taylor era um pastor batista, tá? Um missionário batista. Olha como que é interessante quando a gente não passa a próxima geração. Às vezes a gente olha assim: você era filho de fulano, mas não parece. Você era filha de fulano, não parece. Seu pai, sua mãe, seu irmão era um exemplo, mas por que você é diferente? Talvez porque nós esquecemos de transmitir. Se você tem a bênção de Deus e fica só para você, já era. Eu lembro agora da parábola dos talentos. Há contando que o homem que saiu, grande fazendeiro rico, toma, vou te dar 5 talentos. Chegou para o segundo, vou te dar 2, vou te dar 1. O que tinha 5, multiplicou, o que tinha 2, multiplicou, o que tinha 1, falou assim: não, eu guardei, eu enterrei, porque o senhor ia vir, eu sei que o senhor é rígido, né? Cobra mesmo. O que nós aprendemos nessa parábola?
você é um servo mau, porque você recebeu um talento e você não multiplicou, você não compartilhou, você é mau. Então, se a gente deixar de passar os ensinamentos que nós estamos recebendo da parte de Deus para a nossa família, para os nossos filhos, nosso cônjuge, nossos pais, não adianta nada. Não adianta nada. E nós temos vários casos assim. Irmãos, a igreja tem pecado bastante. Às vezes a gente vê avivamentos. Outro dia eu vi algo interessante. Um jovem falando sobre alguns momentos missionários que incendiou alguns continentes. A tocha do Evangelho, levava a tocha do Evangelho, mas não deixava o lugar que ele saiu aceso. Não adianta. O primeiro lugar que a gente tem que incendiar é a nossa casa, a nossa vizinhança, é o nosso bairro, é a nossa cidade. A gente vai levar conhecimento, mas esquece daqui. Isso é um erro das igrejas. É um erro grande. Vamos fazer missões, vamos levar avivamento. Levamos o avivamento, e aqui? E quem está aqui? Não cometa esse erro, porque tem muita gente cometendo esse erro. Eu ouço muitos pastores chorando por causa dos seus filhos, muitos missionários, líderes, e eu temo muito isso. Eu temo muito isso. Levamos a tocha para todo mundo e esquecemos dos nossos. Levamos o poder de Deus, a pregação, e esquecemos do principal. Não faça isso. O avivamento tem que começar dentro da sua casa. Esses dias, foi ontem que a Aline falou, né? Ó, tem um tempinho que a gente não ora junto, né, amor? Tu falou esses dias, não falou? A gente tem orado, ajoelhado na cama. Que às vezes a correria, né? Às vezes a correria, a gente não percebe. As coisas vão se esfriando. Às vezes começamos um culto no lar, começamos a estudar junto, uma semana. Paramos rapidamente. Somos muito inconstantes. Por quê? Precisamos mudar isso o mais rápido possível, irmãos. Precisamos transmitir a fé para as outras gerações, para a próxima, para os nossos filhos. Ensinem os seus filhos, ensinem os seus pais, ensinem os seus cônjuges, ensinem os seus vizinhos, seus familiares, a amarem a Deus, a obedecerem a palavra de Deus, porque senão vai ser em vão. A fé cristã deve capacitar a próxima geração com os valores do reino. Paulo encontrou em Timóteo um homem forjado pelos princípios do reino de Deus, fruto da transmissão de valores condizentes com os mandamentos de Deus. Vida na vida. Por mais que houvesse algo a ser moldado na vida de Timóteo, sua biografia nos deixa claro que ele era um jovem de caráter íntegro. O mundo necessita de cristãos de caráter íntegro. Por isso é essencial que a educação transmitida nos lares esteja repleta de valores cristãos da palavra de Deus. E só isso somente é encontrado na leitura da palavra de Deus, no discipulado. Então, irmãos, o mundo cada vez mais tem perdido os valores, na verdade nem tem, mas o que me assusta é essa geração presente agora de cristãos que não sabem nada, não sabem o que é valor, é tudo na base do emocional, tudo no emocional. E a fé? Não é a emoção que salva, é a fé em Cristo. É a fé verdadeira. Então nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos abrir o nosso coração.
A fé verdadeira, ela mostra solidariedade, ela ajuda. Seus filhos vão seguir os seus passos. Eles estão prestando atenção se você tem ajudado o próximo. Eles sabem disso. Se você é generoso, se você tem cuidado do irmão da igreja, também. Eles prestam atenção. Pai, mãe, fulano passando necessidade e ninguém vai fazer nada? Será que teve algum papai ou mamãe que já escutou isso já? Será que teve um filho que já escutou isso? Então a fé verdadeira ela é uma fé solidária. A fé verdadeira, ela não é autossuficiente, ela aceita a orientação para crescer. Tem muita gente que acha que sabe tudo. Ah, eu já sei tudo, não tenho nada para fazer mais com a minha família. Você tem muita coisa, você nem começou. A fé verdadeira, ela não é autossuficiente, ela é humilde. Ela quer crescer diariamente diante de Deus. Ela aceita a correção. Ela quer mudança. E tudo isso começa dentro da nossa casa. E tudo isso com exemplo. Precisamos ser exemplos, irmãos. Precisamos mudar comportamentos. Precisamos mudar pensamentos. Precisamos mudar posturas. Precisamos realmente deixar marcado na vida da nossa família valores verdadeiros. Uma fé verdadeira, não uma fé fingida. Hoje está amando a Deus, amanhã já não está mais. Hoje a igreja é uma bênção, amanhã não é mais. Os seus filhos, os seus pais, o seu cônjuge, está olhando para você, ele está vendo que você tem orado pela sociedade, pelos governantes, ou só tem criticado? Tem orado pelas famílias, tem orado pela igreja? Teve uma irmã, uma pessoa aí, uma irmã, não sei de onde ela é, não é daqui não é. Se o pastor que me contou, isso não interessa, mas preste atenção. Só vivia falando mal, só vivia murmurando de tudo, só reclamando. Reclamando da igreja, da liderança, reclamando da cidade, reclamando de tudo. E teve um dia que eu falei assim: irmã, o seu filho é pequeno, para de falar mal das pessoas, para de reclamar da liderança, para de reclamar dos governantes na frente de seus filhos. No caso do seu filho, para. Vou parar, pastor. Aí, não parava, até que o fruto do discipulado daquela irmã cresceu. Teve um dia, seu filho estava lá, exercia um ministério. Chegou a vez de ele ser exortado com amor. Que nada, obedecer só a Deus. Tem que obedecer só a Deus. Se tornou um dos maiores rebeldes, não da igreja, da cidade. Porque na igreja enfrentou a liderança. Aí foi trabalhar, enfrentou o patrão. Começou a sair, da onde saía, falava mal. Porque foi discipulado em casa. Por uma fé mentirosa. Olha as marcas que você pode deixar na sua família. Eu estou falando aqui de pais para filhos, filho para todo mundo. Porque tem pais que não conhecem a Deus, e o filho é cristão. E se o filho também não der um exemplo, não for o exemplo, como é que você vai ganhar seus pais?
Ah, você não está nem aí para a salvação da tua família, né? Está nem aí, né? Sabe o que me choca? Que tem pessoas que realmente não estão nem aí se o pai, se a mãe, se os filhos estão indo para o inferno. Isso me choca. Isso me choca. Tinha que chocar você também. Se você ainda não pensou sobre isso, talvez seja falta de perdão. Você precisa perdoar os seus pais. Você precisa perdoar os seus filhos. Você precisa perdoar o seu cônjuge. Porque o perdão vai restaurar você e você vai voltar a amá-los. E vai começar a orar por eles para Deus transformar a vida deles e salvá-los. Comece a ser um exemplo dentro da sua casa. Comece a ser um exemplo em todos os lugares. Que você se torna uma bomba na mão de Deus. Vamos nesse momento participar da ceia do Senhor. E quando a gente fala de participar da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, vamos abrir. Olha o que Paulo disse sobre o exemplo também. Quais são as marcas que você vai deixar na sua família, meu irmão? Quais são as marcas? A próxima geração, o que vai levar? 1 Coríntios, pode acender aqui, Gabriel, por favor. 1 Coríntios 11, a partir do 23, olha o que diz. 1 Coríntios 11, a partir do 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Tem visto você ajudar o próximo? Meus irmãos, isso é muito sério. Isso tem atingido o seio da família. A falta de uma fé verdadeira. Olha que interessante. Beth Carson, uma autora norte-americana, ela conta uma história que um pai estava preparando a lição da escola bíblica dominical sobre o tema: as marcas de um verdadeiro cristão. Isso é fato, isso não é conto da carochinha não, olha só, está num livro. Então o tema era as marcas de um verdadeiro cristão. Antes de ensinar a sua classe, o pai decidiu rever os pontos principais com a esposa, quando o filho menor estava por perto, só prestando atenção, porque os nossos filhos prestam atenção nos nossos comportamentos, e vice-versa. Lembra que eu falei de manhã hoje que a mãe conhece o filho? Se o filho está mal, por mais que ele tenta disfarçar, a mãe verdadeira sabe como está o filho. E a mesma coisa, os filhos também, eles percebem, eles sabem quem nós somos. E aquele debate, né? Vamos ver esse ponto principal. E o filho menor só escutando. Após ouvir atentamente o pai, o menino de repente disse: papai, eu acho que eu nunca vi um cristão em minha vida. Que forte, né, irmãos? Às vezes, isso acontece conosco.
A fé verdadeira, quando ela é vivida, ela modifica todo o ambiente, toda a família. Ela transforma. Se um, no seio da família, realmente tem vivido uma fé diante de Deus, um amor ardente por Deus, pela sua palavra, pela sua igreja e pela sua família, Deus vai operar. Porque não adianta também nós vivermos, por isso que eu falo, é uma ilusão. E Paulo vai falar isso para Timóteo. Às vezes vivemos na igreja, vivemos o nosso mundo religioso, mas esquecemos dos nossos. A Bíblia diz que aquele que não atenta para o seu é pior do que o incrédulo. Quem não cuida, esse termo cuidar, é realmente ministrar Deus. Quem não ministra a Deus na sua própria família, é pior do que o incrédulo. Olha que coisa séria, olha que coisa séria. Então, você que professa que é um cristão e dentro da sua casa, para os seus, você não professa esse cristianismo, você não leva o evangelho, não leva a graça e não vive, é pior do que o incrédulo. Então, meu irmão, a vida cristã, ela precisa ser vivida intensamente dentro da nossa casa, porque nós estamos sendo observados. Então, a mãe e a avó de Timóteo deram para ele um legado espiritual, ensinando a palavra, orientando, influenciando na criação, e deu no que deu. Você às vezes olhando assim, você vai perceber assim, mas Timóteo, Paulo está dizendo para Timóteo tomar um pouco de vinho, porque ele tinha problema no estômago. Paulo diz para Timóteo que ele recebeu o espírito de poder, não de covardia. A gente olha assim e pensa que Timóteo, é fraco, nada disso. Paulo diz, olha, a fé que habitou na sua avó e na sua mãe, eu tenho certeza que habita em você também. Timóteo acompanhou Paulo na segunda viagem. Timóteo se tornou praticamente um bispo no apoio às igrejas. Olha que maravilha. A fé verdadeira, ela é compromissada. Ela não tem interesse. A fé verdadeira, ela é desinteressada. Ela é desinteressada. Ela não tem interesse. Eu estou na igreja, eu vou para a igreja, porque Deus me abençoa. Não, eu estou na igreja, eu sou a igreja, eu amo a família, porque eu amo a Deus e Ele é tudo para mim. Então não há interesse. A fé verdadeira não é interesseira. Eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu faço tudo, eu pago meus impostos, Deus então tem que me abençoar. Nada disso. Isso não é a fé verdadeira, irmãos. Isso é mais que obrigação. Isso é o mínimo. Você ser um exemplo, você ser fiel. Então você não vê isso na vida de Timóteo, porque ele recebeu isso da sua avó e da sua mãe. A vida de Timóteo era uma vida de compromisso e de serviço, era uma fé autêntica que servia com desprendimento. Ele arriscou sua própria vida. É uma fé que subsiste às enfermidades. Uma fé que não fica questionando Deus, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Porque eu estou doente? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Não! Uma fé verdadeira é uma fé que se entrega. Senhor, eis-me aqui. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que morrer por ti, eu vou morrer por ti. Se eu tiver que morrer pela minha família, eu vou morrer pela minha família. Uma fé verdadeira é uma fé de entrega. Uma fé verdadeira é aquela que pode haver contratempo, mas sempre ela está à disposição
ela serve, está para servir, e o primeiro lugar é dentro da família, é servir os seus. Que às vezes nós servimos tantas pessoas e esquecemos de servir os nossos. Irmãos, já ouviram falar de Hudson Taylor? Quem já ouviu falar aqui de Hudson Taylor? Foi um missionário batista na China. Deus usou muito a vida desse homem. Só que os irmãos sabem, isso é muito tempo atrás, os irmãos sabem que a China é um país comunista, e o comunismo matou milhões de cristãos, milhões, e ele foi para lá. Preste atenção, as autoridades chinesas começaram a escrever uma biografia de Hudson Taylor, mas foi com o objetivo de acabar com ele, manchar a sua reputação, porque ele foi um grande missionário. Então eles começaram a correr atrás para fazer, na verdade começaram a fazer essa biografia e espalhar para a população. A proporção que o escritor ia escrevendo seu livro, porque ele procurou saber de quem era Hudson Taylor, cada vez mais, aquele homem que estava escrevendo, o escritor, ele ficou impressionado com o caráter e a vida daquele missionário. Resumo da história: ele não conseguiu terminar o livro. Ele renunciou à tarefa, se converteu e se tornou um cristão poderoso. Quando eu falo poderoso, firme, fé verdadeira. Olha quando a pessoa é um exemplo. Olha quando a pessoa vive uma fé verdadeira. Olha quando a pessoa, ela vive realmente o que ela prega, o que ela acredita. Olha o que acontece. Escreve um livro falando mal de fulano. Quando procurou saber a vida do fulano, ficou impactado. Esse homem amava Deus, essa mulher amava Deus, esse marido amava Deus, essa esposa amava Deus, esse filho amava Deus, essa filha amava Deus, esse papai amava Deus, essa mamãe amava Deus. Não tem como eu falar mal. Segunda coisa, a fé cristã deve ser intencionalmente transmitida à próxima geração. Não adianta você ser um cristão maravilhoso e não passar isso para ninguém. O que adianta? Perdeu tua missão. Paulo vai falar isso para Timóteo: Timóteo, o que você aprendeu, passa para outros, no caso para outros homens fiéis, para poder ensinar outros. Olha o discipulado aí. Olha o discipulado. É interessante, só uma nota aqui de rodapé, como fala o pastor Hernandes. Hudson Taylor era um pastor batista, um missionário batista. Olha como que é interessante quando a gente não passa a próxima geração. Às vezes a gente olha assim: você era filho de fulano, mas não parece. Você era filha de fulano, não parece. Seu pai, sua mãe, seu irmão, era um exemplo, mas por que você é diferente? Talvez porque nós esquecemos de transmitir. Se você tem a bênção de Deus e fica só para você, já era. Eu lembro agora da parábola dos talentos. Há contando que o homem que saiu, grande fazendeiro rico, toma, vou te dar 5 talentos. Chegou para o segundo, vou te dar 2, vou te dar 1. O que tinha 5, multiplicou, o que tinha 2, multiplicou, o que tinha 1, falou assim: não, eu guardei, eu enterrei, porque o senhor ia vir, eu sei que o senhor é rígido, cobra mesmo,
que nós aprendemos essa parábola? Você é um servo mau, porque você recebeu um talento e você não multiplicou, você não compartilhou. Você é mau. Então, se a gente deixar de passar os ensinamentos que nós estamos recebendo da parte de Deus para a nossa família, para os nossos filhos, nosso cônjuge, nossos pais, não adianta nada. Não adianta nada. E nós temos vários casos assim. Irmãos, a igreja tem pecado bastante. Às vezes a gente vê avivamentos. Outro dia eu vi algo interessante. Um jovem falando sobre alguns momentos missionários que incendiou alguns continentes. A tocha do Evangelho. Levava a tocha do Evangelho, mas não deixava o lugar que ele saiu aceso. Não adianta. O primeiro lugar que a gente tem que incendiar é a nossa casa, a nossa vizinhança, é o nosso bairro, é a nossa cidade. A gente vai levar conhecimento, mas esquece daqui. Isso é um erro das igrejas. É um erro grande. Vamos fazer missões, vamos levar avivamento. Levamos o avivamento, e aqui? E quem está aqui? Não cometa esse erro, porque tem muita gente cometendo esse erro. Eu ouço muitos pastores chorando por causa dos seus filhos, muitos missionários, líderes, e eu temo muito isso. Eu temo muito isso. Levamos a tocha para todo mundo e esquecemos dos nossos. Levamos o poder de Deus, a pregação, e esquecemos do principal. Não faça isso. O avivamento tem que começar dentro da sua casa. Esses dias, foi ontem que a Aline falou, né? Tem um tempinho que a gente não ora junto, né, amor? Tu falou esses dias, não falou? A gente tem orado, ajoelhado na cama, porque às vezes a correria, né? Às vezes a correria, a gente não percebe, as coisas vão se esfriando. Às vezes começamos o culto no lar, começamos a estudar junto, uma semana, paramos rapidamente, somos muito inconstantes. Por quê? Precisamos mudar isso o mais rápido possível, irmãos. Precisamos transmitir a fé para as outras gerações, para a próxima, para os nossos filhos. Ensinem os seus filhos, ensinem os seus pais, ensinem os seus cônjuges, ensinem os seus vizinhos, os seus familiares, a amarem a Deus, a obedecerem a palavra de Deus, porque senão vai ser em vão. A fé cristã deve capacitar a próxima geração com os valores do reino. Paulo encontrou em Timóteo um homem forjado pelos princípios do reino de Deus, fruto da transmissão de valores condizentes com os mandamentos de Deus. Vida na vida. Por mais que houvesse algo a ser moldado na vida de Timóteo, sua biografia nos deixa claro que ele era um jovem de caráter íntegro. O mundo necessita de cristãos de caráter íntegro. Por isso é essencial que a educação transmitida nos lares esteja repleta de valores cristãos da palavra de Deus. E só isso somente é encontrado na leitura da palavra de Deus, no discipulado. Então, irmãos, o mundo cada vez mais tem perdido os valores, na verdade nem tem, mas o que me assusta, essa geração presente agora de cristãos que não sabem nada, não sabem o que é valor, é tudo na base do emocional, tudo no emocional. E a fé? Não é a emoção que salva, é a fé em Cristo. É a fé verdadeira. Então nós precisamos acordar para isso.
Nós precisamos abrir o nosso coração. A fé verdadeira, ela mostra solidariedade. Ela ajuda. Seus filhos vão seguir os seus passos. Eles estão prestando atenção se você tem ajudado o próximo. Eles sabem disso. Se você é generoso, se você tem cuidado do irmão da igreja, também. Eles prestam atenção. Pai, mãe, fulano passando necessidade e ninguém vai fazer nada? Será que teve algum papai ou mamãe que já escutou isso já? Será que teve um filho que já escutou isso? Então a fé verdadeira ela é uma fé solidária. A fé verdadeira, ela não é autossuficiente, ela aceita a orientação para crescer. Tem muita gente que acha que sabe tudo. Eu já sei tudo, não tenho nada para fazer mais com a minha família. Você tem muita coisa, você nem começou. A fé verdadeira, ela não é autossuficiente, ela é humilde. Ela quer crescer diariamente diante de Deus. Ela aceita a correção. Ela quer mudança. E tudo isso começa dentro da nossa casa. E tudo isso com exemplo. Precisamos ser exemplos, irmãos. Precisamos mudar comportamentos. Precisamos mudar pensamentos. Precisamos mudar posturas. Precisamos realmente deixar marcado na vida da nossa família valores verdadeiros. Uma fé verdadeira, não uma fé fingida. Hoje está amando a Deus, amanhã já não está mais. Hoje a igreja é uma bênção, amanhã não é mais. Os seus filhos, os seus pais, o seu cônjuge, está olhando para você, ele está vendo que você tem orado pela sociedade, pelos governantes, ou só tem criticado? Tem orado pelas famílias, tem orado pela igreja? Teve uma irmã, uma pessoa aí, uma irmã, não sei de onde ela é, daqui não é. Se o pastor que me contou, isso não interessa, mas preste atenção. Só vivia falando mal, só vivia murmurando de tudo, só reclamando. Reclamando da igreja, da liderança, reclamando da cidade, reclamando de tudo. E teve um dia que eu falei assim: irmã, o seu filho é pequeno, para de falar mal das pessoas, para de reclamar da liderança, para de reclamar dos governantes na frente de seus filhos. No caso do seu filho, para. Vou parar, pastor. Aí, não parava, até que o fruto do discipulado daquela irmã cresceu. Teve um dia, seu filho estava lá, exercia um ministério. Chegou a vez de ele ser exortado com amor. Que nada, obedecer só a Deus. Tem que obedecer só a Deus. Se tornou um dos maiores rebeldes, não da igreja, da cidade. Porque na igreja enfrentou a liderança. Aí foi trabalhar, enfrentou o patrão. Começou a sair, da onde saía, falava mal. Porque foi discipulado em casa. Por uma fé mentirosa. Olha as marcas que você pode deixar na sua família. Eu estou falando aqui de pais para os filhos, filho para todo mundo. Porque tem pais que não conhecem a Deus, e o filho é cristão.
E se o filho também não der um exemplo, não for o exemplo, como é que você vai ganhar seus pais? Ah, você não está nem aí pela salvação da tua família, né? Está nem aí, né? Sabe o que me choca? Que tem pessoas que realmente não estão nem aí se o pai, se a mãe, se os filhos estão indo para o inferno. Isso me choca. Isso me choca. Tinha que chocar você também. Se você ainda não pensou sobre isso, talvez seja falta de perdão. Você precisa perdoar os seus pais. Você precisa perdoar os seus filhos. Você precisa perdoar o seu cônjuge. Porque o perdão vai restaurar você e você vai voltar a amá-los. E vai começar a orar por eles para Deus transformar a vida deles e salvá-los. Comece a ser um exemplo dentro da sua casa. Comece a ser um exemplo em todos os lugares. Que você se torna uma bomba na mão de Deus. Vamos nesse momento participar da ceia do Senhor. E quando a gente fala de participar da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, vamos abrir. Olha o que Paulo disse sobre o exemplo também. Quais são as marcas que você vai deixar na sua família, meu irmão? Quais são as marcas? A próxima geração, o que vai levar? 1 Coríntios, pode acender aqui, Gabriel, por favor. 1 Coríntios 11, a partir do 23, olha o que diz. 1 Coríntios 11, a partir do 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice.